Olá pessoal, e aí, tudo bem? Tudo tranquilo? Aqui falando Marcos Vinícius, começando mais um vídeo no estilo podcast pra você. Já afirmo aqui que este vídeo teremos somente áudio, então, portanto, você que está no carro, que vai sair, você pode, claro, colocar esse vídeo para acompanhar enquanto você dirige, enquanto você limpa a casa, enquanto você faz o que você quiser, tá bom? É no estilo podcast e vamos embarcando para mais uma experiência bacana que pode mudar a sua vida, assim espero. Olha, antes disso, eu quero dar uma dica, né? Tem muitos deficientes visuais que assistem o meu canal e eu tenho uma dica para vocês. O canal Coisas de Cego é um canal que leva todo tipo de informação e de tutorial para você, envolvendo aí Android, PC, muita coisa interessante dentro do canal Coisas de Cego, muitas coisas interessantes mesmo, eu já vi até coisas de maquiagens por lá. E o vídeo que eu recomendo do canal Coisas de Cego é o Veja Como Comentar no YouTube com Android 9, mesmo com um pequeno defeito. Então você que já tá com Android 9 aí, bom, aproveite, assista esse vídeo e deixe o seu comentário aqui, neste podcast, ok? Então se inscreva no canal Coisas de Cego, o link pro vídeo está na descrição pro indicado aqui, tá? É o Veja Como Comentar no YouTube com Android 9, mesmo com um pequeno defeito. Gente, hoje eu quero falar com vocês sobre traumas, algo que realmente mexe com a gente e pode definir os passos do nosso futuro. Muitas pessoas que são tímidas é por causa de um trauma da infância, é por causa de um trauma na adolescência. A gente vai comentar sobre isso e como passar por cima disso. Olha só, vamos começar trazendo a definição da palavra trauma. A gente começa com essa aqui, ó. Angústia ou medo apavorante que se supõe que o ser humano sofra ao nascer, sendo a origem de toda angústia ou medo posteriores, segundo a teoria de Otto Rank. Então, isso aqui é a teoria de Otto Rank, né? O que ele diz aqui? Angústia ou medo apavorante. Só que, tipo, na hora do nascimento, sabe? Não entendo o motivo aqui dessa teoria do Otto Rank, né? Mas é de se pensar. Mas aqui, olha só, como o que o dicionário diz sobre trauma. Causa emocional dos problemas mentais ou acontecimento na vida de um indivíduo que, devido à sua intensidade, provoca uma reação inadequada. Essa aqui é uma das mais importantes e é o que a gente vai falar aqui. Isso produz transtornos no psiquismo. Ele impede você de ter uma reação adequada para o momento. E também tem mais uma definição bem interessante sobre trauma. Afluxo excessivo de excitações que torna o indivíduo incapaz de elaborá-las e dominá-las psiquicamente. Já fala mais de domínio próprio. Então, todas essas três definições da palavra trauma. Trauma, uma das minhas definições preferidas, é excesso de passado. Ansiedade é excesso de futuro. Sabe quando você está ansioso para uma coisa que vai acontecer? Isso é que você está com a sua cabeça lá. Mas trauma é excesso de passado. É quando você chega... Vamos supor que você já foi atropelado. Toda vez que você atravessar a rua, depende do que esse trauma trouxe a você. Ou você fica com medo, ou você... eu vou tentar outro caminho, ou você isso, ou você aquilo... ou você passa por cima do trauma, só coloca um pouco mais de atenção na hora de atravessar a rua. Isso foi um pequeno exemplo, mas vamos trazer um outro fato aqui para vocês. Olha só, a capacidade de memória do ser humano é de 1 milhão de gigabytes. O nosso cérebro realmente é incrível, nós somos uma máquina mesmo. Tá? Nossa capacidade é de mais de 1 milhão de gigabytes. Então se você ler todos os livros do mundo, ainda vai ficar armazenado coisa na sua memória, vai sobrar espaço. Ainda se você aprender matemática, que é uma das matérias mais difíceis na escola, aprender tudo sobre a matemática, você vai poder criar teorias novas, você vai poder ter um discernimento maior sobre isso e a sua memória não vai ocupar. Você vai poder ir atrás de coisas novas, vai poder encher teu cérebro. Por quê? Com uma memória tão vasta, tão extensa, que nós temos, a gente sempre insiste em lembrar das coisas ruins. Eu te pergunto, qual é a memória que te traumatizou? Vamos lá. O que pode ser?
Vamos falar aqui no caso de palestra, no caso de apresentação em público. Vamos lá, você tem uma apresentação em público para fazer. Você vai entregar agora um TCC de faculdade. Muita gente está terminando a faculdade agora. E muita gente não é bom em apresentação. Muitos não são bons em apresentação em público. Você vai ter que apresentar seu TCC para uma plateia, para os seus professores. E o que te impede? O que fala, não, eu não quero apresentar, eu não quero estar lá na frente, vai você. Se caso for algum trabalho em grupo. É porque em algum momento na sua época da adolescência, ou algum momento na época da escola que você foi falar lá na frente, riram de você, sei lá, deu um branco. A gente vai falar sobre como resolver essa questão de dar branco também em um outro vídeo. Eu tô trazendo a vocês coisas que realmente me ajudaram e me ajudam até hoje. Eu já passei por vários traumas em relação a isso. E eu vou contar um meu aqui, né? Já que estamos falando do... Qual a memória que te traumatizou, né? Uma vez eu tinha, sei lá, uns 9, 10 anos, a professora me entregou uns panfletos assim pra... Sabe aqueles papeizinhos que a gente entrega pra turma? Né? Passa isso de carteira em carteira, né? A fileira tinha, sei lá, 7 pessoas em fila, né? 5 filas de 7 pessoas, a professora me entregou os papeizinhos. Eu entreguei pra primeira fileira, todo mundo olhando. Entreguei pra segunda. E quando eu fui entregar pra terceira, pelo fato da deficiência visual, né? Um dos alunos não veio. Então eu fui lá e ele era da primeira carteira. Então eu fui lá na primeira carteira e toda a sala começou a rir de mim porque não tinha ninguém lá, né? Eu ofereci panfleto pro nada. E isso foi um dos traumas que falou, cara, mas as pessoas olham muito pra mim. As pessoas estão reparando tudo que eu tô fazendo. E se? O e se, cara, é uma das piores coisas da vida do ser humano. E se... Sabe, vamos lá, eu vou entrar nesse emprego aqui, esse emprego é massa. Mas e se... Caramba, eu vou entrar nesse curso aqui, cara, essa faculdade é uma coisa que eu amo fazer isso, mas e se... E se eu não tiver condições? E se eu for demitido do meu emprego? Viver de achismos, cara, é a pior coisa que pode ter para o ser humano, cara. Viver de achismo é realmente uma droga. E traumas fazem parte da vida da maioria das pessoas. E nós sabemos que não tem como apagar os traumas, mas tem como tirar coisas boas dos mesmos. Existem traumas das mais diferentes formas, né? Até traumas que você não consegue expor em palavras. E realmente, se você não aprender a lidar com esses traumas, a não tirar o fruto necessário desses traumas, eles jamais vão deixar de te atormentar. Olha, qual é a memória que você quer ter? Você tem que pensar assim. Vamos lá, vou dar aqui mais um exemplo para você. Você tem que pegar o seu trauma. Pegue aquele trauma, aquele trauma que realmente, sabe, te impede de falar em público, aquele trauma que te impede de apresentar o seu trabalho na faculdade, aquele trauma que impede você de criar novas propostas para entregar para o seu chefe no seu emprego, aquele trauma de conviver socialmente, de estar em uma festa. Eu tenho muitos traumas com festas também. Você tem que pegar esse trauma e colocar assim, qual é a memória que você quer ter, né? Você quer realmente, sempre quando chegar em uma festa, lembrar de um trauma? Mas eu fui numa festa uma vez na minha adolescência e eu fiquei sozinho sentado numa mesa e ninguém falava comigo. Todo mundo socializava entre si, ninguém me chamava. Pelo fato de não saber dançar eu fiquei excluído. Será mais o quê? Será mais o quê? Então, tantos traumas que podem ser corrigidos. E eu vou te explicar aqui como eu fiz isso. O que eu tô passando pra vocês é uma visão pessoal, mas uma visão pessoal que deu certo. Entendeu? Eu não vou chegar aqui e falar pra vocês, olha, eu tenho 22 anos, eu sou o Marcos, tenho 22 anos, eu vou te ensinar como você chegar em 1 milhão partindo de R$1.500. Não vou fazer isso. Eu vou passar pra você as experiências que eu tenho na minha vida. Eu já contei no vídeo anterior, falando mais sobre isso, né? As pessoas pediram a continuação daquele tema. Eu falei que ia falar mais sobre isso se as pessoas comentassem, se as pessoas pedissem, estivessem precisando, assim como eu precisava. E as pessoas pediram.
Muita gente entrou em contato, eu agradeço a mensagem de todos vocês. Inclusive, quem quiser mandar mensagem depois desse vídeo, pode aí ficar à vontade pro meu e-mail, pro meu Facebook. Mas vamos voltar aqui ao assunto trauma. Vai, pegue o trauma. Pegue aquele trauma que te impede de alguma coisa. Aquele trauma que faz você travar. Qual a memória que você quer ter desse trauma? Eu vou dar aqui duas perspectivas. Vamos supor que você se envolveu, sofreu um acidente. Sei lá, o carro bateu, o ônibus pegou fogo. Se você está ouvindo isso, provavelmente você está vivo. Você está aí. Você está lembrando desse acidente nesse exato momento. Então me diga, se você está lembrando desse acidente nesse exato momento, não quer dizer que você saiu dele? Não quer dizer que você sobreviveu? Não quer dizer que você está aí para contar essa história? Então, é uma memória de superação. Eu não gosto muito da palavra superação. É uma memória que te coloca à frente daquilo porque você se livrou. Você, sabe, você não morreu, você tem a sua vida pela frente. Entendeu? Vai, apresentação em trabalhos de aula, as pessoas viram de você. Bom, olha, não é assim então que eu apresento um trabalho, eu tenho que usar uma outra forma. Porque, cara, imprevistos vão sempre acontecer, as coisas não giram como você pensa. Entendeu? As pessoas não são comandadas por você. O Projota uma vez disse em uma música que é difícil a gente comandar a gente mesmo, imagina outra pessoa. E é uma verdade absoluta. Bom, isso aqui que eu disse é discernir o acontecido para tirar proveito próprio. Você vai pegar aquele trauma, vai. Vou pegar um trauma meu que realmente me deu que eu tirei um proveito muito grande. A gente estava numa conversa, eu estava no ensino médio, isso era, sei lá, 5 anos atrás, 2014, e entrou o tema aborto. E eu sou pró-vida, né? E aí começaram a colocar argumentos, pessoas a favor do aborto, e eu fui dar a minha opinião. Só que eu fui distorcido, eu fui triturado. Por quê? Porque eu não estudei sobre o assunto. O que me fez não ter um debate bom, partir para uma forma mais agressiva. Porque eu não fui atrás. Eu saí falando de um assunto que eu não dominava. Então, é óbvio que não vai dar certo. É óbvio que se eu falar sobre uma coisa que eu não entendo direito, não sei explicar direito, não sei colocar argumentos sobre, eu vou apanhar, porque eu estou debatendo com pessoas que sabem. Não que essas pessoas saibam muito, mas se elas souberem um pouco mais que você, já era, cara. Já era, você já se ferrou. Entendeu? Você já perdeu. As pessoas têm o direito de pensar o que elas quiserem e de basear o pensamento no que elas quiserem. E as pessoas têm direito, eu digo você também, você é uma pessoa, você é um ser humano, você tem direito disso, cara. Você pode discernir sobre o que você quiser. Nós fizemos aqui no canal um debate sobre dublagem, um bate-papo sobre dublagem, no qual eu trouxe Charles Moreira, do canal Cineblide, e o Fernando Seiji Amazones. E eu perguntei coisas para eles, coisas do meu interesse, do interesse de vocês, porque eu não entendo sobre o assunto, eles entendem. Se eu quero falar de dublagem, eu vou trazer pessoas que entendem um pouco do assunto dublagem. Não vou trazer vou falar agora de cristianismo e vou trazer aqui, vamos falar de Deus, vou trazer um ateu, entendeu? Vou falar de ateísmo e vou trazer um cristão que tem a visão totalmente diferente. Eu, pelo menos para um debate, tenho que trazer dois lados, e o lado que tiver mais argumentos vai explicar melhor a situação do que ele pensa. Na verdade? Vamos colocar aqui. Esse exemplo aí que eu dei mais cedo aqui no vídeo, alguns instantes atrás, da cadeira, né? Que eu fui entregar panfletos e a cadeira da terceira fileira, eu lembro até hoje, a cadeira da terceira fileira, a primeira cadeira estava vazia e é para entregar em fila. O que eu aprendi? Eu aprendi que eu tenho que ter mais atenção. Eu aprendi que eu tenho que perguntar mais. Olha, professora, mas todas as fileiras tá todo mundo na primeira carteira? Ela fala, olha, Marcos, na terceira fileira não. Tipo, eu aprendi que eu devo perguntar mais, que eu devo ter a noção maior do ambiente onde estou para fazer determinadas coisas. Apresentei um trabalho mal apresentado, não consegui trazer bem o que aconteceu.
Vamos lá, vamos trazer aqui um exemplo de trabalho de escola que acontece com muita gente. Isso deve ter acontecido com você, já aconteceu comigo. Estamos aqui para fazer a leitura de um determinado trabalho. Você tá ali, ok, pegamos o trabalho. Eu amo ensinar. Olha, estamos aqui. Peguei aqui o trabalho e vou fazer a leitura. Olha, em 1850, em 1889, aconteceu a Revolução Francesa. E o rei X foi decapitado e aí você olha, tá todo mundo conversando. Por quê? Você pergunta por quê? Você tá com um tom de voz baixo, você tá realmente mostrando que você tá lendo, né? E você, não consegue discernir sobre o assunto. Se você não ler sobre ele, você tem que usar coisas já escritas, você chega lá, sabe, sem vontade nenhuma de fazer aquele trabalho, e você ainda sai traumatizado porque as pessoas viram, porque as pessoas não deram atenção. Você tem que trazer para sua cabeça. Isso já aconteceu comigo, gente. Eu tô trazendo para você um exemplo que já aconteceu comigo. Provavelmente já aconteceu com você. Não fique irritado pela forma de eu fazer esta colocação. Já aconteceu comigo. E o que eu aprendi? Eu fiquei traumatizado, O que eu resolvi, então, tirar disso, depois do que eu aprendi, o que eu tô passando pra vocês? Olha, eu tenho que falar sobre o que eu consigo argumentar, eu tenho que estudar, eu tenho que ir atrás, eu tenho que ser interativo, eu tenho que mostrar pras pessoas que eu entendo do que eu tô falando. Em trabalho de escola isso é muito difícil porque a gente realmente faz trabalhos que a gente não quer fazer. Só que se você... É a sua cara que tá ali, não é a cara do professor, é a tua cara, é você que vai apresentar aquilo. Então o mínimo que você tem que fazer é ir atrás, entendeu? Ou você sabe as consequências de você não estudar. Você sabe que as pessoas não vão entender, as pessoas não vão querer ouvir, as pessoas vão rir, as pessoas esse cara não sabe nada. Entendeu? Você sabe que isso vai acontecer. Você pode presumir o que vai acontecer. Então, a gente vai para um outro tópico aqui, não cair nas armadilhas do cérebro. Entendeu? Porque depois de tudo isso, você pensou, você discerniu sobre, você tirou o proveito do acontecido, tirou o proveito do seu trauma, você tirou algo de bom dali. E aí vamos supor, você apresentou esse trabalho na sua adolescência, você foi ridicularizado, riram de você, você aprendeu, você entendeu, você colocou na sua cabeça os motivos por que riram de mim. E aí quando você vai apresentar um trabalho de faculdade, um trabalho de conclusão de curso, você tá com tudo preparado, turnamente, estudou sobre, fez o que você não fez naquele trabalho anterior da sua adolescência, e aí você tá chegando para apresentar, chega no dia, e o que o seu cérebro coloca? As pessoas vão rir de você de novo. Não vai, as pessoas vão te ridicularizar. As pessoas vão fazer chacota de você. Olha, muitas das pessoas que estão fazendo chacota de você não tem a coragem de estar aonde você está para começo de conversa. Eu tenho um pensamento que é assim. Vamos lá, vou dar uma palestra, eu vou comentar sobre um determinado assunto que eu fui chamado para fazer. Eu vou trazer todos os argumentos que eu tenho sobre aquele assunto, vou passar da forma mais clara possível. Olha, tem um avião passando, falando em passar. Vou passar da forma mais clara possível. Vou passar o meu entendimento, vou passar o que eu tenho de dúvidas, se eu caso tenho dúvidas sobre aquilo, vou passar algumas certezas, vou passar o que eu tirei de proveito, e aí você terminou, você passou tudo isso, passou o que você aprendeu, passou, sei lá, de uma forma mais interativa, passou como se aquilo fosse uma coisa muito importante para você. Você tem que sempre lhe dar um trabalho de que as coisas que você tem para apresentar são importantes para você. Em outro vídeo eu vou trazer aqui ferramentas de como, as ferramentas que você precisa para que isso aconteça, né? Se caso você ainda não entende muito bem, mas como eu posso, Marcos? Como eu posso fazer para não dar branco? Né? Eu vou trazer um outro vídeo para a gente comentar mais sobre isso, mas antes eu quero que você destrua os seus traumas, o que te impede de fazer determinadas coisas na sua vida. Entendeu? Então, não cai nas armadilhas, cara. Não cai nas armadilhas do teu cérebro. O teu cérebro vai ficar recuperando aquela imagem
do que aconteceu naquela época que você era imaturo, de que você não entendia, você não entende, você não foi atrás, você não buscou. O teu cérebro vai lembrar tudo isso pra você, vai lembrar colocar a imagem das pessoas fazendo chacota de você, entendeu? Vai falar, não vai colocar o eco dos gritos e vai aumentá-los. Mas você tem que entender que você tirou de você, você entendeu por que que isso aconteceu e você está fazendo ao máximo para que isso não aconteça de novo. É isso que você tem que colocar na sua cabeça. Não deixe o teu cérebro te enganar. Você tem que domar teu cérebro. Por quê? Livros fazem a diferença na vida do ser humano. Porque livros colocam conhecimento no teu cérebro. Você precisa criar, meu amigo, um efeito determinante. Quando você estuda sobre uma coisa, quando você lê livros comentando sobre a vida de Hitler, sobre os pensamentos de Hitler, quando você pega, lê livros de Platão, entende o pensamento de Platão, de Sócrates, quando você entende os motivos que se intensificou a Guerra Fria e por que as pessoas não atacaram, você entende, você adquire um conhecimento. Lembra? Nós temos capacidade de absorver mais de 1 milhão de gigas de conhecimento. O nosso cérebro, a nossa mente tem. Então a gente tem que sempre usar isso ao nosso favor. Não ser guiado por palavras de outras pessoas. É o tópico que eu vou entrar agora. A gente não pode de forma nenhuma ser guiados por palavras. Imagina. Vamos lá, você tá pra fazer a sua apresentação e o teu amigo. Olha, cara. Não, sei lá. Boa sorte, eu acho que isso é muito difícil. Ai, cara, não faça isso. Passe só o básico pra acabar mais rápido. Ah, cara, pega e faça de qualquer jeito. Pô, cara, como é que você consegue? Pô, cara, você tem certeza que você vai fazer isso? Você não tem capacidade pra isso. Pô, cara, você não entende disso. Pô, cara, você não é bom nisso. Você não é bom em falar com pessoas. Pô, cara, você não sabe determinadas palavras. Você fala gírias excessivas. Olha, você tem que se preparar, cara. Porque as pessoas vão dizer o que for. Um ditado, uma coisa que eu coloco sempre pra mim. As pessoas querem teu bem. É claro que querem. Mas não mais que o delas. Então, você tem que se preparar para ouvir coisas que você não quer ouvir. Você tem que se preparar para entender mais você, entender o que você estudou, porque se a pessoa já, cara, você não vai ter argumento suficiente para isso, hein? Essa plateia é difícil. Se você estudou sobre, você foi atrás, você, sei lá, tá meses nessa pesquisa, você tá meses para fazer essa palestra, você tem que saber ouvir perguntas, ouvir o lado contrário. Você tem que saber, você tem que ir atrás disso. Então você sabe que você está preparado, você se preparou. Todo o tempo que você colocou nisso foi em vão, foi um tempo à toa. Você podia estar jogando, sei lá, aquele joguinho de celular, qual que é o nome? Fire. Nem lembro mais. Você podia estar jogando Mortal Kombat. Você podia estar vendo os filmes da Marvel, fazendo maratona da Marvel. Você podia estar escrevendo bilhetinho, você podia estar namorando, você podia estar fazendo qualquer outra coisa e você dedicou tempo pra fazer aquilo e agora você vai deixar um cara chegar pra você e falar que você não tem argumentos. Você tem que, cara, se revoltar dentro de você com isso, você tem que colocar na você. Eu tenho argumento sim. Eu fui atrás disso. Você tem que parar com o e se, cara. O e se você estudou justamente para detonar o e se. O e se é e se. São coisas que você não tem certeza. Mas e se falha? E se não falhar? E você já notou que o ser humano nunca coloca um e se a favor dele? É sempre um e se contra. Pô, cara, eu vou fazer esse trabalho, vou mandar. Mas e se? Não. E se eu fizer e não ficar legal? Mas ele não coloca. E se eu fizer e for o melhor? Entendeu? O cérebro ele coloca muitas barreiras. As pessoas colocam barreiras. Nós mesmos já colocamos barreiras em nós. Imagina as outras pessoas. Agora vamos para um outro tópico aqui. Eu sou bom em colinhas. Eu gosto de colinhas.
Inclusive eu vou falar sobre ferramentas para como você fazer uma boa apresentação em um outro vídeo, tá? O que eu tô passando aqui para você, não leve a mal, eu tô passando para você coisas que fizeram a diferença para mim, pessoas que falaram o que eu tô falando para vocês para mim. Eu tô falando para vocês o que eu ouvi, na entonação que eu ouvi, para que eu me levantasse. E mesmo que eu ficasse irritado com a pessoa que estivesse dizendo, eu falar, cara, não é assim. Mas para eu falar que não é assim, eu tenho que ir atrás. Eu tenho que passar a minha forma de como é, então. Se não é assim que eu penso. Já ouviu com certeza pessoas falarem, pô, cara, mas esse cara... Sabe? Ó, um desenhista, vamos pegar um desenhista. Pô, cara, esse cara faz uns desenhos, mas não são tão legais assim. Você já foi atrás da pessoa que... Já foi atrás da vida da pessoa que disse que não foi tão legal assim? Essa pessoa sabe ao menos desenhar? A pessoa que chega pra você e fala, pô, você não tá educando seu filho direito. Essa pessoa educa dela direito? Porque a pessoa tem que saber mais do que o outro pra falar que ele não faz uma coisa boa. É verdade? Agora então vamos lá. Deixar o trauma com o trauma é o nosso outro tópico. Eu vou trazer uma pequena história pra vocês. Pedro, o discípulo de Jesus, depois da crucificação, estava com muitas dúvidas sobre o que ele iria fazer agora. Mas Cristo morreu. Mesmo com a ressurreição de Cristo, ele teve esse achismo. Ele viu Cristo da primeira vez que voltou, mas, pô, beleza, Cristo voltou, Cristo apareceu, bem, boa, beleza, bacana, Nosso Senhor tá aqui, mas ele ainda ficou com e agora? Com medo, mas e aí, como é que vai ser a partir de agora? Caramba, como é que eu vou seguir? Sei lá, por que eu vou fazer? E aí, ele falou, sabe o que eu vou fazer? Eu vou voltar a pescar. Pedro, ele era pescador antes de Jesus aparecer na vida dele. Pedro, inclusive, ele estava pescando quando Jesus veio pregar, ele estava voltando de barco, e Jesus falou, posso usar seu barco? E aí, beleza, vamos lá. Pedro, então, voltou a pescar. Ele levou consigo João, levou Natanael, outros discípulos do Senhor. E foi todo mundo pescar. Legal, beleza, vamos pescar. Passaram a noite toda pescando e não pegaram absolutamente nada. E aí eles voltaram para a praia. E na praia tinha um homem lá. De repente esse homem se aproximou do barco. E lembra da primeira vez que Pedro se encontrou com Jesus? Foi exatamente assim. Pedro estava voltando para a praia, Jesus estava pregando. Jesus, posso entrar no teu barco aí, irmão? Beleza. E aí, né? Teve um determinado tempo, né, a multidão estava faminta. Jesus falou, mas vocês podem pescar, Pedro? Pesque aí pesque pra gente, pode pescar, vamos alimentar essa multidão e tal. E aí Pedro fala, mas Senhor, eu pesquei a noite toda não peguei peixe nenhum. E Cristo fala, joga a rede pra direita. Ele fala, eu pesquei a noite toda, eu sou um exímio pescador, eu mexo com isso há 20 e poucos anos, e o cara vem falar, joga a rede pra direita como se fosse a coisa mais simples do mundo. E aí ele fala, olha senhor, eu pesquei a noite toda, eu sou um exímio pescador, isso não tá na Bíblia de vocês, tá na minha, né? Que a minha é diferente. Aí Pedro vai lá, mas sobre tua palavra eu jogo. Ok. Ele foi lá, ele jogou a rede pro lado direito. E aí o que aconteceu? Peixe a rodo, cara. O barco, ele precisou de chamar outros 2 barcos para ajudar ele. O barco ficou cheio, quase que naufragou ali, né? E beleza, então. E aí Pedro viu que pela palavra de Deus, pela palavra de Jesus, que Cristo ali falou, aconteceu. Então, Cristo é o cara, mano. E ele seguiu, então. Vou seguir a Cristo. Cristo falou, olha, Pedro, então que tal você parar de pescar peixes e ser pescador de homens? Pedro largou tudo e foi com Jesus. Passou-se lá os 3 anos e meio, Jesus foi crucificado, houve a ressurreição, Pedro já tinha visto ele pela primeira vez, e aí, sei lá, mas Jesus ficou um tempo sem aparecer, Pedro então pensou, vou voltar a pescar, voltou, ficou a noite toda lá, ele voltou para uma coisa que ele já fazia antes de Jesus aparecer, ele voltou para o passado dele, sabe, você já fez uma coisa e deu errado?
e você fez uma outra coisa, olha, isso não deu certo, isso não foi bacana, você investiu numa coisa que foi um fracasso. Sei lá, você teve uma empresa e a sua empresa quebrou. E aí você fez um outro negócio, uma outra situação e deu frutos. E aí, mas esse negócio não tá muito legal agora, você tá passando por uma crise. Então você abandona tudo, sai e cria de novo do zero aquela empresa, aquela ideia que você teve pela primeira vez e não deu certo. Então Pedro foi exatamente fazer isso. Então ele foi lá, pescou a noite toda, e aí ele veio com aquele, ele lembrou do trauma. Pô, mas aconteceu isso comigo há muitos anos atrás. Não peguei peixe nenhum. Pô, cara, eu tava ferrado, eu era pescador, eu não tava tendo peixe, não tava tendo alimento, eu não tava tendo lucro. E ele voltou pro passado dele, ele já tinha superado aquilo, ele já tinha feito melhor que aquilo, e voltou pra lá. Voltou pra fazer o que ele já fazia antes e não dava certo. E aí ele chegou na praia e viu um homem lá, e o homem falou: "E aí, fulano, beleza? Vocês estavam pescando?" Eu falei: "Não, a gente tava. Tava assim e tal." "Pegaram alguma coisa?" "Não." E o que o homem falou? Cara, eu amo Jesus. O que o homem falou? "Ah, então joga a rede pro lado direito." Igual da primeira vez. Igual da primeira vez que isso aconteceu. Quem trouxe essa perspectiva de visão pra mim foi o David Leonardo. Muitos de vocês já não sei se conhecem, mas o cara é muito bom. Se inscrevam no canal dele aí. David Leonardo. Bom, Pedro então chegou, voltou pro barco. Jogou a rede pro lado direito. E aí o que aconteceu? Ele pegou peixe. Da primeira vez, cara, que isso aconteceu, a Bíblia não menciona o tanto de peixe que Pedro conseguiu, mas nessa segunda vez menciona. Foram 153 grandes peixes. E se menciona é porque Pedro contou. E deu certo. A palavra fez a diferença, entendeu? Com a palavra deu certo. Entendeu? Então, lembra aquele trauma que ele passou? Pô, não deu certo, não aconteceu. Jesus apareceu e aí foi, e aí rolou da primeira vez. Ele voltou, justamente depois da ressurreição de Cristo, e sabe o que? Ele voltou falando: "Agora não tenho mais propósito, não sei mais o que. Mas e aí, o que vai acontecer? Pô, mas e aí, qual vai ser a missão agora? Vou voltar a pescar, pra quem sabe eu sei lá, ganhe lucros aqui, viva a vida com isso, então, já que o Messias foi e tal." Ok. Ele voltou pra isso e aí o trauma. Olha, mas sem Messias, cara. Porra, sem Cristo, mano. Não vai. Ele lembrou desse trauma. Pô, mas eu não consigo. E aí Cristo chegou pra ele e colocou, ó, Pedro, voltou na praia, né? E deu a mesma palavra pra lembrar ele de como ele superou esse trauma. Então Pedro, na minha concepção, ele contou esses peixes, né? Aparece ali os 153 grandes peixes porque ele contou. Ele contou esses peixes justamente pra... Olha, eu errei tanto, eu voltei pro nada que eu era antes da palavra vir em minha vida. Ele pegou os 153, um peixe pra minha burrice, 2 peixes pra eu aprender a nunca mais voltar pro meu passado, 3 peixes pro... Sabe, o trauma que ele tinha das coisas não darem certo, agora foi superado. Ele tem um trauma. Cara, eu não posso voltar pra isso. As coisas, elas têm que dar certo na minha vida. Tem que lutar pra que as coisas deem certo. Porque Cristo deixou em Pedro o trauma do trauma. Entendeu? Então, tipo, toda vez que ele pensava, pô, vou voltar a pescar. Pô, eu vou, sei lá, vou fazer uma coisa que eu não sou bom. Eu já fracassei 10 vezes nisso aqui. Mas tal, ele nem gostava muito daquilo. É só que ele aprendeu a fazer aquilo, mas ele não tinha um amor por aquele caminho lá. Entendeu? E aí Pedro, toda vez que ele lembrava, ele deixava o trauma com trauma. Mas olha, sob a palavra do Senhor, as coisas deram certo. Então eu tenho que seguir na palavra do Senhor. Porque o problema não é Pedro pescar. O problema é o desacreditamento de Pedro. Então você precisa acreditar no que você está fazendo.
Você precisa, olha, eu tô fazendo isso por isso, por isso, por isso. Você tem que acreditar naquilo, porque senão não vai dar certo. Você tem que deixar o seu trauma com um trauma. Vamos colocar um exemplo mais direto, vai. Aquele trauma das cadeiras que eu falei aqui, das fileiras e tal. Eu deixei esse trauma com um trauma. Tipo, pô, ai, cara, se eu for entregar panfletos e não tiver ninguém nessa fileira. Mas eu pergunto antes, eu deixei o trauma. Não tem como esse trauma voltar pra me aborrecer, porque eu já tenho uma resposta pra ele. Então, fim de papo. Deixei o trauma com trauma. Entendeu? O trauma está traumatizado, então, portanto, ele não aparecerá mais. E... pô, cara, demais isso, cara. Demais isso. Se você tá captando, por favor, deixe seu comentário. Agora um outro tópico. Lembrar não o que aconteceu, mas o que você gostaria que tivesse acontecido. Isso é muito importante. Vamos voltar para aquele trabalho. Vai, o seu trabalho da adolescência, aquela apresentação em público que tá todo mundo olhando para sua cara. O que você queria que tivesse acontecido ali? Ah, Marcos, eu queria que as pessoas aplaudissem. Pô, Marcos, eu queria que as pessoas entendessem o que eu tentei passar. Pô, Marcos, eu queria que as pessoas entendessem que eu não estava preparado para aquilo naquele momento. Não, isso não. Eu queria que as pessoas entendessem que eu estava preparado para aquilo naquele momento. Eu queria que as pessoas entendessem o que eu queria passar com aquilo. Eu queria que as pessoas entendessem, entendeu? O meu objetivo com aquele trabalho. É isso que você queria que acontecesse, não é? Então você vai pegar justamente aquele trabalho, você vai pegar justamente esse... olha, eu queria que tivesse acontecido isso. E vamos supor que você tem agora uma conclusão de curso para fazer. Tudo que você gostaria que tivesse acontecido naquela época é o que você vai usar para que aconteça agora no seu próximo trabalho. Eu quero que as pessoas entendam. Eu quero que as pessoas entendam o meu ponto de vista. Eu quero que as pessoas aplaudam o meu desempenho. Eu quero que as pessoas entendam que eu me esforcei ao máximo para que aquilo acontecesse. É isso que você tem que ir atrás agora para que aconteça, meu amigo. Entendeu? Anote no papel. Pegue um papel aí, ó. Pegue o meu aqui. Anote. Eu escrevo em braille. Eu tenho até a máquina. Olha, eu tô com a máquina braille aqui. Não sei se vai dar pra captar, ó. Eu tô com ela aqui, ó. Então vamos lá. Você vai pegar agora e vai escrever se isso acontecer. O que você queria que acontecesse. Então, da próxima vez que aquilo ocorrer, aquela apresentação, coloque o que eu queria que acontecesse. Naquela época eu vou fazer acontecer, mas eu vou fazer agora. Eu não vou voltar para aquela época, eu vou fazer acontecer agora, porque eu tenho uma apresentação e eu vou fazer isso aqui bombar. Eu vou fazer tudo que eu deveria ter feito naquela. O que eu queria que acontecesse naquela, as pessoas vão sair com o sentimento que eu quero passar. Entendeu? É isso que você tem que ter. E conforme você estiver pensando, né, sobre o que aconteceu, mas você colocar o que você gostaria que acontecesse, não o que aconteceu, você lembra do que aconteceu e você discerne sobre e fala, não, eu queria que tivesse acontecido isso. Em cima disso, você vai colocar o porquê que não aconteceu. Ok, por que não aconteceu? Ah, porque eu não estava preparado, porque eu não estudei o suficiente sobre o assunto. Você vai colocar o porquê que isso não aconteceu, por que as pessoas não se impactaram. Ah, porque eu não tinha uma presença boa de palco. Ah, porque eu não era tão bom assim em apresentações. Bom, se você falar, mas eu não sou bom em apresentações. Se você tem que fazer uma apresentação, dá uma lida, se prepara. Eu vou falar sobre ferramentas que podem te ajudar num próximo vídeo. Então, acho que vai fazer diferença para você isso daí. Aguarde o nosso próximo vídeo. E o porquê disso não acontecer? Entendeu? Você vai usar os mesmos argumentos de antes, né? O porquê que não aconteceu o que eu queria que acontecesse e porquê de não acontecer agora. Se isso não acontecer, se você for fazer uma apresentação e não aconteceu o esperado, por que disso? Você passou o máximo, você fez o seu máximo, você foi atrás do seu máximo, você estudou, você fez isso, você fez aquilo, você fez isso, você fez aquilo, você, porra, deu o máximo de si para que aquilo, para tentar passar a tua visão. Fez isso? Então, beleza, cara. Por que então que as pessoas não receberam? Foi só a maneira de explicar? A maneira de explicar é uma coisa muito importante. A gente pode até fazer um outro vídeo, depois daquele das ferramentas, sobre isso. Porque, vamos lá, você vai falar de física. Vamos falar de física. Legal. Você vai chegar... Não, vou trazer um assunto melhor ainda. Uma coisa que as pessoas gostam menos ainda.
Química. Você vai chegar para as pessoas e vai falar de química. Olha, eu vou pegar a tabela periódica e vou pegar aqui o arsênio. Arsênio tá na tabela periódica, tá, gente? É um elemento. Pô, o arsênio não pode entrar com Ca2, porque isso... Você vai chegar apresentando coisas assim para uma plateia que na maioria das vezes não vai nem entender o que é isso. Mas se você chegar, você vai falar de química. Pô, cara, eu vou contar pra vocês por quê. Já viram explosões? Vai. Olha, se você fizer álcool com vinagre e você colocar coca, vai explodir. Aí eu falo, caraca, explode mesmo, mano. Explode mesmo. Por que isso explode? E aí você vai conseguir, de uma forma mais clara, passar o que você gostaria, entendeu? Você tem que ser mais claro com as pessoas. Você tem que entender que tem coisas que você entende e só você entende, e você tem que trazer uma visão para as pessoas chegarem ao seu entendimento mais simples. Né? Eu mexo com locução, vou chegar aqui e falar para vocês, olha, eu vou falar agora aqui as locuções noticiaristas, vamos discernir sobre o programa Jornal da Manhã e vamos pegar aqui como são escritos. Tipo, eu tenho que pegar para você, cara, locução, né? Como os caras chegaram ali, como os caras se preparam da forma mais fácil possível para que você entenda e para que você se prepare também. Entendeu? Você vai chegar para um cara que mexe com operação. Olha, você tá aprendendo sua operação, vou passar para você. Olha, meu, essa mesa tem 24 canais. Cada canal faz isso. Se você fizer esse canal, você pode jogar a Voz do Brasil 3 horas da tarde. Tipo, o cara vai, caraca, mas que droga, meu irmão do céu, mas eu posso fazer. Olha, cara, eu posso chegar para passar outra visão para ele. Ó, cara, você tem 24 canais, mas esse canal aqui faz isso, esse canal faz aquilo, e você com esse canal pode fazer a diferença. Você trouxe de um ponto de vista totalmente diferente. Entendeu? Você tem que ter uma preparação interna. Uma preparação interna para que isso aconteça. E vamos para um outro tópico. Não se guiar por medos e nem achismos. Você tem medo do que as pessoas podem pensar de você, da apresentação em público. Você tem medo das pessoas ficarem reparando na sua aparência. Olha, eu tenho uma surpresa para você. As pessoas vão fazer isso você tendo medo ou não. Você tem que aprender a lidar com isso. Você não tem que se guiar pelo medo, entendeu? Você tem algo que nenhuma outra pessoa tem. Você... qual que é o seu nome? Meu nome é Carlos, meu nome é Augusto, meu nome é Cláudio, meu nome é Beatriz, meu nome é Larissa, meu nome é Laíssa, meu nome... Abraço pra Laíssa, que se inscreveu no canal ontem. Cara, você, meu amigo, é você, entendeu? Ninguém é você, você é você. Platão era Platão. Platão deixou a fórmula dele. Steve Jobs é Steve Jobs. Você não é Steve Jobs, mas o Steve Jobs é o Steve Jobs. Tipo, vê se fica claro pra você. Ele tem um conteúdo que nenhuma outra pessoa tem. E você também tem o seu. Eu tenho o meu. Você pode me ensinar muitas coisas, como eu tô ensinando coisas pra você agora. Porque você não sou eu não sou você. Você tem coisas que eu não tenho, eu tenho coisas que você não tem. E a gente tem que se complementar. Então não seguir por medos e nem achismos. Porque você é você. Se as pessoas te zoarem, se as pessoas rirem de você, você vai deixar de ser você? Bom, então você tem que voltar lá atrás do vídeo e tentar resolver seu trauma. Bom, e aqui o último tópico da nossa lista, apresentar o seu trabalho de uma nova perspectiva. O que é isso? Você vai apresentar aquele seu trabalho que você está preparando de uma nova perspectiva. Você vai preparar, olha, mas eu fiz dessa forma aqui. Eu peguei, eu li livros, eu tentei passar isso, vou passar de uma nova perspectiva agora. Você não vai fazer aquilo que você fez antes. Você vai fazer de uma maneira diferente. Você não vai pegar e falar, olha, Bill Clinton, Bill Clinton, ele foi presidente dos Estados Unidos. Olha, Bill Clinton foi um homem de ideias diferentes. Bill Clinton conseguiu a presidência, você vai trocar o seu estilo de falar, o estilo de discernir sobre aquilo, mas você vai tentar passar a sua visão. Você tem que entender que sempre é a tua visão, você não é o dono da verdade absoluta e nem eu. Você tem que ter a sua visão de passar aquilo, porque as pessoas não são obrigadas a pensar como você pensa, as pessoas não são obrigadas a entender do jeito que você entende, as pessoas não têm o senso de absorção que você possa ter. Então entenda, quando você lida com pessoas, entendeu? Você não está lidando só com você. Então você tem que entender que esta é a sua visão sobre isso. Entendeu? Então você passe sempre a eles a fundo. Esta é a minha visão. Eu penso assim.
Isso é o que aconteceu, eu tenho aqui os fatos. Você coloca os fatos para eles. Olha, aconteceu isso. Foi isso. A Guerra Fria aconteceu desse jeito aqui. A comunicação, ela surgiu assim. O rádio surgiu no Brasil a partir... Você vai trazer fatos e vai complementar com opinião, que é uma coisa totalmente diferente dos fatos. Opinião é uma coisa que você acha. Fatos são coisas que já aconteceram. Ou opinião é a tua visão sobre aquilo. Olha, eu vejo isso desta forma. Eu acho que isso ocasionou aquela outra coisa. Você acha isso, entendeu? Você tem que estar preparado para ouvir pessoas que não achem o que você acha, pessoas que não pensam como você pensa, e aprender a argumentar a tua visão e passar a tua visão sem denegrir aquela pessoa, entender que aquela pessoa ela tem o direito de ter a opinião que ela quiser, você tem a sua, e você tem que passar ao máximo a tua perspectiva daquilo. Olha, esse vídeo já tá ficando extenso, então eu vou terminar por aqui. Espero que possa ter te ajudado. Apresentações, você tem alguma apresentação, alguma coisa de trabalho para fazer? Eu tenho várias recomendações, várias ferramentas para você. E se você deixar seu like nesse vídeo, gostar desse vídeo, se inscrever no canal, querer saber mais sobre o assunto, é só você comentar, é só você compartilhar, né? Faça assim, vá lá no canal Coisas de Cego, que tá na descrição. Veja certinho como você pode fazer para comentar isso, para comentar aquilo com o Android, se caso você não saiba. É o canal para deficientes visuais, né? Lembrando aqui, para você que é deficiente visual. E bom, vamos lá, comente aí, deixe sua opinião. Todo mundo é livre para deixar opinião, para fazer perguntas, para quem sabe no próximo vídeo a gente esteja aqui resolvendo todas as situações, tá bom? Deixe seu like no vídeo, compartilhe, se inscreva, discirna sobre o assunto. E vamos nessa, vamos junto, para quem sabe, né, nós possamos absorver e trazer para nossa vida, nossa perspectiva, algo melhor e sermos melhores, não para os outros, para nós mesmos, e consequentemente a gente acaba sendo melhor de um modo geral. Isso não é ego, isso é constatação. Obrigado, pessoal, que Deus abençoe a vida de todos vocês. Eu sou Marcos Vinícius, redes sociais, @Marcos_Locucal, Insta e Twitter. No Facebook, minha página oficial Marcos Vini Locutor. Você pode entrar em contato por lá, no e-mail marcos.vinicius0896@gmail.com, número WhatsApp, operador 199 7151 8899. Tchau, tchau.